Vamos imaginar a seguinte cena, tá? A gente senta de frente para um homem que foi condenado por violência doméstica. Uma situação bem pesada, né? E tensa. Exatamente, muito pesada. Só que, em vez de perguntar sobre o crime em si, sobre a agressão ou até sobre o processo judicial, a primeira pergunta feita a ele é tipo: o que o seu pai te ensinou sobre ser homem quando você era criança? Nossa, isso muda tudo. É uma quebra de expectativa total. Total, né? E essa foi justamente a genialidade de uma pesquisa super recente que a gente vai desempacotar hoje no nosso mergulho profundo. A missão aqui é pegar um artigo científico denso da área de saúde e sociologia, extrair aqueles dados fundamentais para a gente entender a raiz de um problema social que é, olha, extremamente complexo. E que raiz, né? Porque a gente está falando de como a masculinidade é ensinada, aprendida na infância e como isso vai desaguar lá na frente no comportamento adulto. Pois é. E, bom, antes da gente mergulhar de cabeça nos dados, é sempre bom dar aquele contexto completo para quem acompanha a gente. A fonte de hoje é um estudo LAC 2021, que foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva. Um periódico bem respeitado. Muito. O título do artigo é Elementos constitutivos da masculinidade ensinados e aprendidos na infância e adolescência de homens que estão sendo processados criminalmente por violência contra a mulher. É um título longo, mas bem descritivo. Sim, ele já entrega logo de cara qual é o foco sociológico, né? Exato. E um aviso super importante aqui no começo, para deixar as coisas claras. O nosso objetivo hoje não é julgar as opiniões que estão relatadas no texto, nem tomar partido político ou ideológico, sabe? Com certeza. A ideia não é militar, é analisar. Isso. O nosso papel é olhar para a sociologia e para a psicologia por trás desses dados de uma forma bem clínica, bem imparcial mesmo. A gente vai relatar os mecanismos que os pesquisadores descobriram para tentar entender como essa engrenagem funciona, certo? Então, vamos empacotar isso. Vamos lá. E para entender essa engrenagem, o primeiro passo, assim, obrigatório, é olhar para o método que eles usaram. O artigo chama isso de história oral de vida. E o que seria isso, assim, na prática diária da pesquisa? Na prática, a equipe foi até Salvador, na Bahia, e conduziu entrevistas super profundas com 13 homens. E o traço em comum entre eles era um só. Todos estavam respondendo a processos baseados na Lei Maria da Penha. Caramba, 13 homens no meio de um processo criminal. Não deve ser fácil conseguir que eles se abram. Não mesmo. E é por isso que a abordagem importava tanto, sabe? Se os pesquisadores chegassem lá e perguntassem diretamente sobre o crime, sobre o ato da violência, muito provavelmente eles iam esbarrar num muro. Iam ouvir só justificativas, né? Racionalizações, o famoso instinto de autopreservação batendo forte. O cara vai construir uma narrativa ali para se proteger. Exatamente. A pessoa aciona a defesa jurídica mental dela na hora. Então a saída foi propor uma verdadeira viagem no tempo. A pergunta norteadora foi para acessar as memórias de infância. Isso é fascinante. E quem eram esses homens, demograficamente falando? Bom, a faixa etária variava ali de 27 a 54 anos e tem dados importantes, olha só. 11 dos 13 se autodeclararam negros. E também tinha um marcador muito forte de escolaridade de renda, tá? Marcadores estruturais clássicos, né? Sim, 11 deles tinham só o ensino médio incompleto e a renda familiar média ali girava em torno de 2 salários mínimos. Tá, e é super importante a gente pontuar aqui, inclusive o próprio estudo faz questão de destacar isso, que a violência doméstica, ela atravessa absolutamente todas as classes sociais, níveis de escolaridade, recortes raciais. Com certeza, não é de jeito nenhum um fenômeno isolado de um grupo só. Exato. Mas esses recortes específicos da amostra deles evidenciam umas vulnerabilidades que são muito estruturais no Brasil, né? Condições históricas de desigualdade, falta de acesso à educação, isso tudo funciona como um agravante que acaba colocando essas populações num radar muito mais frequente, muito mais punitivo do nosso sistema de justiça. É, o contexto macroeconômico, né? Ele opera ali como um amplificador de tensões. Imagina o estresse crônico de você estar numa vulnerabilidade financeira constante. Isso adiciona uma camada de pressão absurda sobre a estrutura da família. Sem dúvida. Mas pelo que eu entendi, a pesquisa tenta isolar não só a economia, mas o aspecto cultural dessa formação.
O que exatamente, lá na base, é ensinado para um menino sobre o papel dele no mundo? Isso, eles queriam chegar no cerne do aprendizado. Eu gosto de pensar nesse ambiente familiar da infância, sabe? Como se fosse o código-fonte de um software. Adoro essa analogia, faz muito sentido. Né? Tipo, quando um sistema de computador está sendo programado ali nas linhas mais fundamentais, se o programador colocar umas falhas de lógica, uns códigos baseados em desigualdade, ou, sei lá, esquecer de incluir um repertório emocional no programa... O sistema vai rodar com bugs desde o primeiro dia. Exato. Ele até pode rodar ali em segundo plano, meio disfarçado, por muitos anos. Mas lá na frente, na vida adulta, quando esse sistema for muito exigido, precisando processar emoções super complexas, frustrações de um casamento, ele fatalmente vai travar, vai dar aquela tela azul. É a tela azul emocional, perfeito. O que o estudo faz, no fim das contas, é listar exatamente esses erros de sistema que foram programados no código-fonte desses homens. E quais são os maiores bugs que eles acharam? Para entender os erros, a gente precisa falar de um conceito sociológico que está no centro de todo o artigo. É a chamada masculinidade hegemônica. Masculinidade hegemônica. Vamos traduzir isso para quem está ouvindo. Vamos. Esse termo, basicamente, descreve um modelo idealizado e dominante de como ser homem na nossa sociedade. Não significa que a maioria dos homens age assim 100% do tempo, tá? É mais como um ideal inatingível, né? E isso é um padrão de sucesso que exige força o tempo todo, distanciamento emocional, o controle econômico da casa e, principalmente, ele exige a subordinação constante das mulheres e a exclusão de qualquer homem que não se encaixe nessa caixinha rigorosa. Tá, e qual é o primeiro reflexo prático desse modelo, desse bug, nos dados que eles coletaram? Porque lendo o artigo teve uma coisa que mudou bastante a minha forma de enxergar um tema bem comum, que é a infidelidade. A categoria da infidelidade, o que é fascinante aqui é como a motivação muda. Geralmente a sociedade trata a traição como um desvio moral do indivíduo, sabe? Uma falha de caráter ou só uma questão de desejo passageiro. Mas os relatos transcritos lá mostram a infidelidade como uma exigência social. Exatamente, isso choca muita gente. É como se fosse uma prova de fogo da virilidade do cara, né? Isso. Os pesquisadores identificam que dentro desse construto hegemônico, a traição funciona puramente como uma performance. E o detalhe mais louco, o público dessa performance não é a mulher. O público são os outros homens. Nossa, um dos entrevistados ilustrou isso de um jeito que me marcou. Ele contou que o pai dele sempre foi muito mulherengo, entre aspas, e que durante a infância inteira ele viu o pai nos bares flertando com várias mulheres diferentes, ostentando isso. E qual foi a conclusão da criança observando isso? A mente daquela criança concluiu que seguir esse exemplo era a única forma correta de existir num mundo como homem. Um outro entrevistado até falou abertamente, tipo, eu achava que traição era normal e por isso ele traía a esposa constantemente. Pois é. A figura da mulher nesse cenário específico de aprendizado, ela é reduzida a um troféu, uma moeda de validação. Ter múltiplas parceiras, sabe? Manter relações sem nenhum vínculo afetivo e ostentar isso para o grupo de amigos. Isso é o que chancela a heterossexualidade do cara. É o que dá o valor dele na rodinha de amigos. Exato. E para conseguir manter esse personagem o tempo todo, o garoto é ensinado desde criancinha a se amputar emocionalmente. Ele aprende, quase que por osmose, que não pode demonstrar afeto de verdade. Nem vulnerabilidade. Porque se ele demonstrar, os outros homens vão ler isso como fraqueza. Perfeito. É o medo constante de parecer fraco. Mas olha só, isso levanta um questionamento enorme sobre a mecânica de um casamento. Se esse cara entra num relacionamento sério, com a fundação emocional toda esburacada por essa necessidade de manter uma performance externa, o que acontece na hora que dá conflito? Esse é o ponto de ruptura. Porque, tipo, quando a parceira descobre a traição, vem a frustração natural dela, a cobrança. O estudo até cita pesquisas internacionais mostrando que a descoberta da infidelidade é um dos maiores precipitadores de violência física. Como é que pula do diálogo para a agressão tão rápido? Pula rápido porque o confronto gera o que a psicologia chama de ferida narcísica. Ferida narcísica. Explica melhor. É assim. Quando a parceira descobre a traição e vai questionar ele, bater de frente,
Ela está desafiando aquela estrutura de superioridade intocável dele. O ego do cara entra em colapso. Ele perde o chão. Perde o chão. E o problema estrutural é que a sociedade não ensinou para ele, lá na infância, como processar sentimentos como vergonha, culpa ou arrependimento. O vocabulário emocional dele é praticamente nulo. Verdade. A gente falou da amputação emocional. Ele não sabe o que fazer com a vergonha. O que é socialmente aceitável e até incentivada para um homem sob pressão nesse modelo é a raiva. Então, o que acontece? A vergonha que ele não consegue processar vira, quase que em segundos, a agressividade física ou verbal. Caramba. Voltando àquela minha analogia, é o sistema travando por total falta de ferramentas de linha de código para resolver o problema. É a tela azul em forma de violência. Tá, então se o valor desse indivíduo é todo construído na base de projetar dominância para o mundo exterior, provar que é macho para os outros, a grande dúvida que fica é como ele sustenta materialmente essa dominância no dia a dia. E aí que a gente entra na questão do trabalho e do dinheiro. Isso, os dados mostram muito forte a supervalorização do trabalho e o papel de provedor exclusivo da família. E aqui, olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. Manda. O que te chamou a atenção é que, a princípio, isso soa muito contraditório. Tipo, trabalhar duro, pagar os boletos, garantir que não falte comida na mesa da família. A sociedade inteira aplaude isso como virtudes incríveis. São os pilares de um cara responsável, né? É o esperado. Então, por que os pesquisadores colocaram o ato de trabalhar e prover financeiramente como um elemento catalisador de violência? É um paradoxo fascinante mesmo. Mas a análise não criminaliza o trabalho honesto, tá? De jeito nenhum. A disfunção que eles apontam está na exclusividade que isso ganha. Como assim, exclusividade? No modelo hegemônico, o homem baseia 100% da identidade dele, do valor humano dele, na capacidade de trazer dinheiro. E o efeito colateral disso, que está documentado nas entrevistas, é que o dinheiro vira um escudo. Um escudo para se esconder do quê? Nas obrigações afetivas, o homem usa o trabalho para justificar uma ausência emocional absoluta dentro de casa. Ele compra a própria isenção do trabalho de ser pai, de ser marido de verdade. Nossa, faz muito sentido. Tem um relato no estudo que mostra isso na veia. Um dos caras relembrou que o pai dele nunca tinha tempo para brincar com ele. O discurso em casa era só sobre ser bem-sucedido e focar nas obrigações financeiras. Dar carinho simplesmente não estava no cardápio de funções daquele pai. Imagina a estrutura de uma casa de verdade para ilustrar isso. Se o teto é sustentado por vários pilares, tipo um pilar do dinheiro, um pilar do afeto, um da comunicação, um da parceria na limpeza da casa, é super resistente à tempestade, certo? Com certeza, se um pilar balança, os outros seguram. Exato. Mas o que a pesquisa mostra é que esses meninos foram ensinados a colocar todo o peso da própria existência num único pilar central, a carteira. Eles não desenvolveram as outras colunas. E aí a matemática é simples e cruel. Se esse pilar único sofre uma rachadura, o teto inteiro desaba na cabeça de todo mundo. É o colapso estrutural. E tem um dado do IBGE citado no artigo que mostra a dimensão desse colapso na nossa sociedade hoje em dia. Aquele dado sobre as chefes de família? Esse mesmo. Entre 2001 e 2015, o número de famílias brasileiras chefiadas por mulheres saltou de 27% para quase 41%. É uma mudança tectônica na economia. As mulheres estão ganhando mais independência, ocupando os espaços. E aí pensa comigo, como é que aquele homem, que foi programado lá na infância para acreditar que a única utilidade dele no planeta é ser o provedor absoluto, como eles processam uma mudança cultural desse tamanho? Muitas vezes ele não processa. Simplesmente não dá conta, diante de um desemprego, de uma crise braba, ou só do fato da esposa começar a ganhar um salário maior que o dele. Ele sente uma sensação esmagadora de castração. Ele sente que falhou no único dever que disseram que ele tinha. Isso. A perda do controle financeiro é lida pela cabeça dele como uma perda de masculinidade. E, de novo, sem o vocabulário emocional para lidar com a frustração, ele tenta restabelecer o poder perdido na conta bancária através da força física, dentro de casa. O que nos leva direto para o núcleo mais sombrio do estudo, na minha opinião. A imposição de normas familiares e o uso do autoritarismo. Porque essa dominação do dinheiro vira controle físico na rotina, né?
Exatamente. O ambiente doméstico vira um reflexo dessa busca por poder. Lendo as falas deles, fica muito nítido um exemplo clínico de como a tirania dentro de casa é naturalizada e passada de pai para filho. É aquele conceito da transgeracionalidade na prática. A transgeracionalidade é o fio condutor de toda essa história, né? Quando uma criança observa os pais interagindo, ela não está só guardando memórias afetivas, ela está fazendo um estágio prático sobre como sobreviver no mundo. O pai é o primeiro grande outdoor do que significa ter poder. E os exemplos do estudo dão arrepios sobre o tipo de poder que estava sendo ensinado. Um cara falou com uma naturalidade assustadora como ele copia o modelo do pai. Ele disse que o pai era aquele patriarca ditador que definia tudo sozinho, e hoje, adivinha, ele exige exatamente a mesma obediência cega do próprio filho. É uma repetição metódica, né? É o roteiro sendo seguido à risca. Total. Outro entrevistado disse que o pai não abria espaço para nenhum tipo de questionamento. A regra vinha de cima para baixo e acabou. E o que a literatura sociológica do artigo aponta é que esses lares não funcionam como uma parceria democrática. A família ali é vivida como um feudo, sabe? Um feudo mesmo. Tem o rei e os súditos. Perfeito. O rei dita a lei e o resto da casa, especialmente a mulher, está numa condição naturalizada de subalternidade. E enquanto todo mundo obedece quietinho, rola uma paz artificial, mas é uma paz baseada em medo, não em respeito. E o cenário vira filme de terror psicológico quando essas ordens são desafiadas, por menor que seja o questionamento. Teve um relato pesadíssimo sobre como um pai agia quando a mãe falava em separação. Esse relato é muito emblemático sobre a mecânica do controle. Ele contava que o pai destruía as coisas. Dava murro na parede, quebrava o guarda-roupa inteiro, ameaçava a esposa de morte na frente do filho. Mas o soco no estômago vem logo depois, porque o homem que estava dando essa entrevista, que agora está respondendo a um processo criminal, admitiu que fez exatamente as mesmas coisas com a parceira dele. Ele reproduziu o terrorismo doméstico que assistiu na adolescência. Sabe o que é mais profundo nisso? Quebrar móvel, dar murro na porta. A análise comportamental diz que isso não é só perder a cabeça. Tem um propósito muito calculado aí. Não é descontrole. Muitas vezes não. É uma demonstração coreografada de força. É o homem comunicando pro resto da casa, tipo, olha só o que eu acabei de fazer com essa porta de madeira pesada. Imagina o que eu posso fazer com o rosto de vocês. É terrorismo ambiental para garantir que ninguém cruze a linha de autoridade dele. Nossa, é muito perverso. E qual é a linha definitiva que, quando é cruzada, aciona o gatilho final daquela violência física mais extrema? O artigo é super contundente ao mostrar que o ápice das agressões, aquelas com risco de morte real, quase nunca acontecem por causa de briga de rotina, tipo louça suja. Não. Acontece quando a mulher decide ir embora. O pedido de divórcio, a tentativa de separação, é o grande estopim do caos. E a mecânica por trás desse estopim revela tudo sobre a objetificação que a gente comentou lá no começo, né? Exatamente. Porque quando a mulher olha para ele e diz, eu quero me separar, eu vou embora, o cérebro desse homem, moldado naquele referencial hegemônico, não processa que ele está perdendo uma parceira amorosa que tem vontade própria. Ele processa que ele está perdendo uma propriedade. É um ataque direto à visão de mundo dele sobre quem é o dono de quem. Isso. A separação é a rebelião máxima. É o fim absoluto daquela ilusão de controle. Quando ela retira o consentimento de ser governada por ele, a identidade dele entra em curto-circuito. Teve aquele participante que relatou ver o pai arrastando a mãe de volta para casa à força sempre que ela tentava fugir. Sim, e na vida adulta, o que ele fez? A mesma coisa. Exato. Ele não via a parceira como um indivíduo livre. Via como uma extensão do próprio ego que precisava ser recolhida na base do grito e do puxão de cabelo. A força bruta vira o último recurso, o desespero final, para impedir que o castelinho hegemônico desmorone. Caramba. Então, fazendo uma síntese, o que tudo isso significa pra gente? O trabalho dessa equipe de pesquisadores lá da Bahia escancara uma realidade muito dura. A violência de gênero não é, na grande maioria das vezes, um surto psicótico. Não é um momento de cegueira ou uma explosão inexplicável.
Longe disso, ela é o cumprimento fiel de um roteiro. É um manual de sobrevivência e manutenção de poder que foi ensinado na infância, treinado na adolescência e validado pela sociedade ao longo de séculos. Entender essa transgeracionalidade não é só um exercício acadêmico de sociologia, é uma urgência se a gente quiser parar de enxugar gelo. A gente precisa olhar para a fábrica de comportamentos da nossa cultura. É o famoso ir na raiz do problema. E os autores encerram o artigo batendo com força nessa tecla das soluções estruturais, sabe? Porque só punir não resolve o ciclo, né? Pois é, punir criminalmente o agressor adulto é fundamental, faz parte da justiça. Mas do ponto de vista sociológico, a prisão atua só na consequência. É quando o trauma, o dano e até a tragédia já aconteceram. A recomendação do estudo é que a gente precisa de políticas públicas muito robustas focadas em quem? Nas crianças e nos adolescentes. Desconstruir antes que enraize. Isso, ensinar inteligência emocional, vocabulário para lidar com a frustração e novos modelos de resolver conflito muito antes da agressividade virar o único idioma que esses meninos sabem falar. O que deixa uma pergunta poderosa, extremamente provocativa para quem nos ouve continuar refletindo depois que esse programa acabar. Os dados estão aí, comprovando que a família é o principal laboratório onde as noções de poder e subalternidade são absorvidas. Diante disso, de que maneiras práticas as escolas, o Estado e as nossas comunidades podem intervir ali na primeira infância para ensinar um modelo mais saudável de masculinidade, sem que isso soe como uma invasão no núcleo familiar? É o grande desafio. Como a sociedade colabora para reescrever esse código-fonte cheio de bugs? Exato. Como a gente garante que a próxima geração de meninos tem as ferramentas para quebrar de vez esse ciclo da violência que eles herdam? É uma reflexão muito complexa, mas que precisa urgentemente sair dos artigos acadêmicos e ir para as mesas de jantar de todas as casas do país. Com certeza. É uma conversa que não pode parar aqui. Bom, muito obrigado por compartilhar toda essa bagagem com a gente hoje e muito obrigado a quem nos acompanhou em mais essa investigação profunda pelas raízes dos nossos desafios sociais. Um grande abraço para todo mundo e a gente se encontra na próxima exploração. Até lá!